nessa terceira noite do Flissangot, nós temos um momento muito especial de valorização dos nossos artistas locais. E agora nós estamos aqui com o Jordano Souza, que é poeta, tem livros publicados. Nós vamos conversar sobre esse momento tão especial aqui hoje no Flissangot. Jordano, muito obrigada pela sua entrevista. Também queria que você falasse desse momento hoje, como você vê esse espaço de bate-papo e de homenagem também. Boa noite, Maria Tereza. Eu confesso que eu fiquei bem surpreso com o convite para ser o homenageado da terceira Flissangot, porque por mais que eu escreva já há muitos anos, eu sei que existe em São Gotardo vários outros poetas, vários outros escritores, que com uma bagagem tão grande quanto a minha, inclusive muito maior do que a minha. Então confesso que fiquei surpreso, mas ao mesmo tempo fiquei muito feliz. E eu estou representando aqui uma série de escritores, uma série de poetas. Quando eu estiver ali no palco, participando daquela roda de conversa, vai ter muita gente ao meu lado também. Jordano, e para a gente começar esse bate-papo, acho que seria muito importante você contar de onde começou essa sua vontade da escrita, dos poemas. Tem alguma influência específica? Olha, falar onde começou é até um pouco difícil, porque desde que eu me entendo, que eu aprendi a escrever, assim, eu comecei a escrever algumas historinhas, né? Eu lembro de um caso, até vou contar aqui no palco hoje, a respeito de uma professora que eu tive na terceira série no Balena, que ela fez um trabalho com a gente, que o trabalho consistia em escrever histórias em cima de desenhos que ela dava pra gente. Então, a cada desenho que ela dava, a gente escrevia uma história, e no final do projeto, que deve ter durado 1 ou 2 meses, ela fez um livro. E eu lembro da minha reação naquele momento que eu peguei aquele livrinho pronto. E é um livro que eu guardo até hoje, inclusive, 25 anos já. E começou daí, e eu comecei escrevendo, tentando escrever, brincando de escrever letras de música, que lá em casa a gente sempre escutou muita música, minha irmã é cantora, meu pai é apaixonado por música, então sempre teve roda de viola em casa, né? E eu ficava prestando atenção nas letras, no que falava as letras das músicas caipira que meu pai gostava, no que falava nas letras dos rocks que meu irmão e minha irmã gostavam também. Então, eu sei que com 7, 8 anos de idade, eu já cantava Faroeste Caboclo de cor, do Renato Russo. E mais na fase de pré-adolescência, com 12, 13 anos, eu comecei a conhecer a poesia de fato. Eu lembro que o primeiro poeta que eu li, que me instigou bastante, foi Álvares de Azevedo, que era um poeta ultra-romântico, escrevia umas poesias bem doloridas, amorosas, assim, né? E me impactou muito na época e eu comecei a tentar copiar, tentar fazer poesia daquele jeito também. Mas eu acho não, o grande deságue de escrita que eu tive assim foi por volta dos 15 anos, quando minha mãe morreu, que eu comecei a colocar no papel aquele sentimento que eu tinha e eu parei de copiar. Parei de copiar escritores que eu gostava, parei de copiar compositores que eu gostava também, e comecei a criar algo realmente meu ali. E desde então não parei mais. E os seus poemas viraram 2 livros. Eu queria que você falasse um pouco como foi essa produção deles. Tem poemas antigos, poemas novos, como que foi? Tem o livro O Parto, que foi lançado em 2018, e o Platô, que foi lançado em 2020, durante a pandemia, logo no início daquela pandemia de 2020. O Parto é uma reunião de poemas que eu escrevi desde 2005, então eu reuni alguns poemas que eu postava em redes sociais, que eu sempre usei assim, até 2010, 2011 eu usava blogs, só que eu descobri que ninguém lia blog, aí eu comecei a postar no Instagram e Facebook. Aí foi uma reunião de poemas, e que eu selecionei 30, lançou o Parto. E em 2020, no Platô, é uma seleção de haikais, que é um estilo de poesia que eu gosto muito, que é a minha grande referência, eu acho, de poesia haikai, pelos poetas Paulo Leminski, o Ali Salomão, Batistinha, que é um poeta daqui de São Gotardo também, que eles são considerados da geração mimeógrafos, poetas marginais. Nicolas Ber, de Brasília, também escrevia algumas poesias curtas também. E o haikai, ele consiste numa poesia de no máximo 3 linhas, com uma rima de 5, 7, 5, que fala de momentos do cotidiano. São poesias simples, mas ao mesmo tempo muito profundas, que falam de coisas corriqueiras do dia a dia nosso. E no caso desse livro, eu escrevi quase todo durante 2020, que realmente era um sentimento daqueles dias enfurnados em casa durante a pandemia, né? Eu lancei no fim do ano de 2020, em dezembro. Então ele fala bem daquele espaço de tempo que a gente ficou preso em casa.
É importante pontuar que essa parte da escrita vem muito dos sentimentos, como você disse que várias situações na sua vida te levaram a um momento de escrita um pouco mais intensa, diria assim, né? Sim, sim, igual eu citei aqui para você agora, que a morte da minha mãe impactou bastante, fez esse deságue que eu costumo falar, né? Mas eu escrevo sempre, eu gosto, mesmo que não seja poesia, eu gosto de praticar sempre, porque eu considero que o ato de escrita é um ato de prática também. Eu até brinco assim, que eu falo que escrever para mim é igual quando eu sentava com minha mãe quando eu era criança para poder catar feijão com ela. Ela pegava o feijão, colocava todo numa bacia e eu ia tirando as pedrinhas, ia tirando os gravetos, ia tirando as folhinhas, tirava aqueles feijões que não estavam tão bons mais, né? Então a escrita de poesia para mim é isso. Eu coloco um monte de ideia no papel, jogo tudo no papel e começo a cortar. Tiro uma pedrinha, tiro um galinho, tiro uma vírgula que ficou a mais, tiro um artigo que ficou a mais e aquilo acaba virando poesia. Ou não. Hoje a gente tem um momento de valorização também das pessoas que participaram do concurso literário em 2023. Tem a homenagem a você enquanto artista aqui também. E eu queria aproveitar desse momento para você dar uma dica para quem às vezes está nos assistindo, quer começar, quer saber por onde começa realmente, a escrever, a seguir esse caminho. Que dica você consegue dar para quem está nos assistindo? Olha, essa questão do concurso foi algo que eu fiquei muito feliz. Porque todo concurso literário acaba tirando muito talento do armário, né? Muitas pessoas ali que têm alguns escritos guardados nas gavetas e não têm coragem de mostrar, num concurso literário desse toma coragem de mostrar para o público, né? Então, eu torço para que tenha outros concursos, para que continue incentivando as pessoas a escreverem mais. Agora, uma dica para escrever é ler. É ler. E aproveitar um espaço desse que tem vários escritores que vêm aqui bater papo, conversar com os palestrantes, livraria que tem aqui para a gente comprar alguns livros, tem Biblioteca Municipal de São Gotardo que é cheia de livros muito legais. Desde a época que eu era criança eu lembro de ir lá para pegar alguns livros e a gente vai com a nossa filha agora e tem muito livro bom. Então o primeiro passo é ler, gente. Ninguém vai conseguir escrever poesia ou prosa ou o que for sem ler. O repertório é muito importante e hoje você vem aqui também para o bate-papo para falar um pouco sobre as vivências enquanto escritor, compartilhar isso para que também sirva de inspiração para outras pessoas. Sim, e eu fiquei mais feliz ainda, claro, eu fiquei muito contente de participar do Flissango, mas fiquei muito contente também quando eu soube que seria junto com o SEDUC, porque já tem um tempo que eu quero conversar com as professoras do ensino municipal sobre poesia, sobre literatura, até como uma forma de agradecimento. Porque eu mudei de São Gotardo na 4ª série, no Balena. Então a vivência que eu tenho de estudos aqui em São Gotardo é sempre no ensino municipal. E com certeza foram os melhores 5 anos da minha vida educacional. Então eu queria muito tempo já fazer esse agradecimento em público para elas. Jordano, muito obrigada pela sua entrevista. Espero que a sua participação aqui seja muito positiva para você e para todos que vão assistir. Maria Tereza, eu que agradeço pelo seu carinho, o carinho do Hudson, que está sempre acompanhando os eventos culturais de São Gotardo. Eu sempre falo, brinco assim, que o Hudson é uma figura essencial em São Gotardo, que ele está acompanhando evento cultural há mais de 30 anos aqui. Então, muito obrigado a vocês.